Cristo, sendo rico, se fez pobre. O ser humano, ele sempre faz o processo diferente muitas vezes. O ser humano, sendo muito pequeno, ele quer ser grande. E Deus, sendo tudo, sendo grande, se faz pequeno. Deus, sendo rico, se faz pobre. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Fique conosco até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 2 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 9. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio às grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, sendo os seus recursos e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. Indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa, pela vontade de Deus. Por isso solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Palavra do Senhor. Gente, olha que coisa mais linda esse texto, né? Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós. Então veja, ele se torna pobre por causa de vós. E aqui é claro, você não pode entender esse rico, Cristo pobre, como financeiramente falando. Claro que também Cristo se fez pobre financeiramente, Cristo era pobre. Mas aqui é num sentido muito mais profundo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Olha, isso que é bonito, né? Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos através da sua pobreza. É um negócio que parece que é contraditório, né? Mas não é. O ser humano sempre quer se elevar. E Deus se rebaixou. Eu quero que você abra 2 textos da Sagrada Escritura e você vai entender. O que significa Cristo sendo rico se fez pobre. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 8. Sendo ele de condição divina, aqui está a riqueza de Cristo. Então Deus não precisa de dinheiro. Para que Deus precisaria de dinheiro, minha gente? Para nada. Para Deus, dinheiro é coisa deste mundo. Dinheiro são coisas humanas. Quando Jesus esteve na terra, sim, ele precisou de dinheiro. Mas aqui, sendo ele de condição divina, aqui é a riqueza de Cristo. Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então veja, de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Então ele era Deus, ele é Deus.
Mas ele não se apegou à sua condição divina, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se semelhante a nós. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. A encarnação de Cristo foi um esvaziamento. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se. Veja, Deus se fazer homem foi um aniquilamento. Abra sua Bíblia aí em João 1,14. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Para este versículo acontecer, houve um aniquilamento, houve um rebaixamento, houve um esvaziamento. Ele se empobreceu para nos enriquecer. Graças à encarnação de Cristo, graças à morte e à ressurreição de Cristo, nós agora estamos ricos da graça de Deus. Graças a Ele, que se fez pobre para nos enriquecer. Escreva aqui nos comentários: obrigado, Jesus, porque o Senhor me enriqueceu com a sua pobreza. Que Deus te abençoe, que você valorize isso na sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente está precisando ouvir essa mensagem. Para ser ministro de Cristo, você tem um alto preço a pagar. Muita gente gosta de ver só as glórias daquele que segue a Cristo, do ministro de Cristo, e esquece que para ele chegar onde ele chegou, de seguir Cristo fielmente, ele tem um alto preço a pagar. Hoje eu quero falar de um grande apóstolo de Cristo chamado São Paulo, um homem grande, um dos maiores pregadores que o nosso mundo já viu, mas que para ser ministro de Cristo ele teve que pagar um preço muito alto. É sobre isso que nós vamos meditar. Gostaria que você ficasse conosco até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos meditar Segunda Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 10. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. E aqui que eu quero meditar com vocês: mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus. E agora Paulo vai começar a falar as realidades que um ministro de Deus tem que enfrentar. Veja, nos recomendamos como ministros de Deus com muita paciência. O ministro de Deus precisa ter muita paciência. Em tribulações. Não é porque é ministro de Deus que não tem tribulações, são muitas as tribulações. Em necessidades. Não é porque é ministro de Deus que não sofre necessidade, tem necessidade. Paulo mesmo, em outras passagens, ele vai dizer: eu já passei frio, eu já passei fome, nudez, perigo. Em angústias.
Você está vendo tudo que o ministro de Deus sofre? Provações, angústias, em açoites. Na época de Paulo, há uma perseguição muito grande para quem anunciasse Jesus. Então, quem anunciava Jesus era açoitado. Então, Paulo já disse, eu já fui açoitado muitas vezes. Gente, tudo, olha o preço. Olha o preço. Para ser um ministro de Cristo, tem que querer pagar o preço. Esses homens estão pagando preço caro. Para seguir Jesus, tem que pagar o preço. Em açoites, em prisões. Os homens eram presos. Presos por causa de Jesus. Jesus já tinha falado isso para eles, né? Vocês serão presos, vocês vão... Jesus já tinha falado tudo isso. Em tumultos. Quantos tumultos esses homens causaram. Em fadigas. Vai ter um preço muito alto, fadiga, você vai estar muitas vezes cansado. E ainda na época dele andava-se muito para pregar o evangelho, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha carro. Em insônias, muitas noites sem dormir. Gente, você está entendendo o preço que se paga? O preço que este homem pagou e por isso que ele foi o homem que ele foi. É isso que eu quero que você entenda. Paulo foi grande porque o preço que ele pagou foi muito alto. Em jejuns. Então ele jejuava. Em castidade. Paulo era solteiro. Portanto, ele também teve que lutar para viver a castidade. Em compreensão, em longanimidade, em bondade no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos. Como moribundos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos. Como aflitos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo muitos. Como quem nada possui, mas tendo tudo. Palavra do Senhor. O preço é muito alto. Mas ele está feliz. Ele está feliz. Gente, você lê tudo isso daqui, no mundo de hoje não tem como ser feliz com um negócio desse, não. Preso, açoitado, como é que é feliz num negócio desse? Só entende quem vive. É por causa de Cristo. Escreve aqui nos comentários. Eu quero pagar o preço de ser de Jesus. Eu quero pagar o preço de ser de Jesus. O tamanho do preço que você quer pagar é o tamanho de ministro que você vai ser. Tudo depende do preço que você quer pagar. Paulo pagou um alto preço. Tem muitos de nós aqui que na primeira linha a gente já tinha desanimado. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Hoje eu quero falar sobre o Deus deste mundo. Só que o Deus deste mundo com D minúsculo. Exato. Existe um Deus deste mundo com D minúsculo. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Gostaria que você ficasse até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, a capítulo 4, versículo 1 e versículo de 3 a 6. Irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade.
Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. Não desanimamos no exercício desse ministério que recebemos da misericórdia divina. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. Versículo 4. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos. Veja que aqui Deus é com D minúsculo. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Palavra do Senhor. Olha o que a Bíblia está falando hoje. O Deus deste mundo. Então, a primeira coisa, este mundo tem um Deus, com D minúsculo. Este mundo está obedecendo este Deus. Este mundo está sob o domínio deste Deus, D minúsculo. E quem é este Deus? Nós sabemos quem é. É o diabo, é o maligno. O Deus deste mundo cegou a inteligência dos incrédulos. Então, aqueles que não creem, eles estão cegos. Quem cegou? O demônio. Cegou a inteligência desses incrédulos para que não vejam a luz esplendorosa do Evangelho. Eles não acreditam no Evangelho, eles não querem saber do Evangelho. O diabo os cegou. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo de 19 a 20. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz veio, mas o mundo prefere as trevas. A luz veio, mas eu prefiro o meu pecado. Jesus veio para me tirar do pecado. Não, mas eu quero ficar no pecado. O Deus deste mundo cegou a muitos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo de 2 a 3. Que cometestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo. O modo de viver deste mundo. Do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Veja, uma vida de viver deste mundo, os espíritos que atuam nos rebeldes, os demônios que atuam nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Que palavra forte é essa, hein? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 19, para que fique claro para você. Sabemos que somos de Deus. Você é de Deus? Diga, eu sou de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo já sob o maligno. Essa palavra deixa tudo claro. O Deus deste mundo é o maligno. Por fim, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 19. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, não foi a leitura que a gente ouviu? O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos para que eles não vejam a luz esplendorosa do quê? Do Evangelho. O diabo sabe que quando a pessoa conhecer o Evangelho, não terá mais espaço para o demônio.
Então, para que isso não aconteça, ele confunde a pessoa, ele cega a pessoa, ou então ele rouba a palavra. Veja o que está aqui. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. O diabo rouba a palavra. O diabo cega a pessoa. Veja que a libertação de tudo é o Evangelho. Escreve aqui nos comentários. Eu não vou seguir o Deus deste mundo. Mas escreva com D minúsculo. Eu não vou seguir o Deus deste mundo. Eu sou de Deus. Você é de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. E veja, entenda isso. O que não dá espaço para o demônio é você ter a palavra de Deus no seu coração. Então, sempre esteja com a palavra e não deixe o diabo roubar.